Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, mais uma vez chegando com a palavra do eterno Deus para você, para sua casa e para toda a sua família. Hoje eu medito em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6, que diz assim: Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. O que fazer quando não tem o que se fazer, meu querido? Esta era a situação que Pedro estava vivendo em Atos 12. Sabia que Tiago já havia sido morto, que a morte dele agradou o povo e que no outro dia chegaria a sua vez de também morrer. Ele não tinha muitas opções. Não tinha a quem recorrer ou sequer um advogado para lutar por sua liberdade, mas esse é o ângulo de quem olhava com os olhos naturais e não com os olhos de fé que Pedro havia aprendido a usar após a morte de Jesus. A Bíblia mostra Pedro numa espécie de prisão de segurança máxima, com 4 escoltas de soldados, sentinelas à porta e ainda estava acorrentado com 2 cadeias. Era ou não era uma situação desesperadora? Para Pedro não era. Estava tão tranquilo naquilo que diz o Salmo 91, versículo 1, que até dormiu. Assim diz o Salmo: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pedro estava descansando porque ele sabia que o Deus que ele servia não erra de endereço e não despreza a oração do justo. A igreja inteira orava e, enquanto orava, Deus enviou o anjo. E o cenário de escuridão, incertezas e onde não existia saída, a luz apontou um caminho. Muitas pessoas estão nesse exato momento vivendo situações semelhantes. Talvez, obviamente, não de prisões físicas, mas emocionais, com problemas que parecem não ter mais soluções. E o grande segredo para essa luz apontar o caminho é não desistir da oração. Continuar confiando, mesmo que pareça loucura, e descansar no Senhor, como diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Confiança e oração incessante nunca será em vão. Não foi em vão na vida de Pedro. Então, meu querido, confia no Senhor, porque sempre há uma saída. Eu oro com você. Senhor amado, Deus querido e fiel, o Senhor nunca abandona os seus. O Senhor nunca envergonha os seus. Nunca desampara. Pedro estava tranquilo. Mesmo com uma sentença decretada, ele sabia em quem confiar. No Senhor que fez os céus e a terra, no Deus que é o Senhor dos exércitos. E nós também, Senhor, declaramos a nossa confiança em Ti. Pedimos a Ti que alimente a nossa fé, ao ponto de descansarmos como Pedro descansou. Oramos com aqueles que estão aflitos, com aqueles que chegaram em determinada fase de sua vida que parece que não tem mais saída, não tem mais solução. Mas há uma solução, há um caminho, e esse caminho é a luz do mundo, o Teu Filho Jesus. Assim nós oramos, Senhor, assim nós nos colocamos nas Tuas mãos confiantemente e entregamos o nosso caminho nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. Confie em Deus, descanse nele e o mais Ele fará em seu favor. Se Ele permitir, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão.